Começou o Gazeta Esportiva nessa segunda-feira. O programa tá na telinha para agitar a sua semana, para trazer alegria para sua semana que tá só começando. E olha a dupla que tá aqui comigo. Ele, nosso tetracampeão Miller. Sobe o som, Pacheco. Põe a música, Pacheco. Migalhas dormidas do teu pão. E ele, que é o mais novo vovô do pedaço, vovô da Clara, nova netinha que acabou de nascer, Alex Miller. E aí, a Clara é muito fofa. Depois eu vou mostrar a foto dela se a sua filha deixar, tá bom? Eu deixo. Olha, hoje a gente vai falar sobre a vitória do Corinthians contra o Santos. O Alexandre Silvestre tá no Parque São Jorge para trazer a repercussão. Olha ele lá, tá cantando, ele conhece essa daí. Tem ainda o São Paulo dando espaço para os garotos, né? Já de olho no duelo de amanhã, na Copa do Brasil. E o Palmeiras? Alguém tá enxergando o Palmeiras? Disparou na liderança do Brasileirão. E para fechar, você vai conferir como é que foi. Olha o Zé Paz lá. Você vai conferir como é que foi a final da Kings League com a presença do Neymar. É isso. Tudo e muito mais depois dessas dicas. Bom, são 6h04 da tarde, eu quero informar vocês que eu acabei de comer um bolo de chocolate junto com o Alex Miller. Tava bonito, hein? De café, cobertura de brigadeiro e tomei um café também. Então assim, eu tô com a energia lá em cima, tá? E agora eu quero deixar você, nosso telespectador, também muito feliz. Então chega aqui! Nós temos um recado muito especial para você que está em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. A Capa, nossa parceiraça, mandou um super presente para um dos nossos telespectadores. Pois é, você vai entrar no Instagram do Gazeta Esportiva. Olha só a camisa verde linda que a Capa mandou pra gente. Camisa tamanho M. Bonitona, né? Olha o símbolo da capa. Eu tenho uma lá. dessa em casa, é linda. Você tem, né? Você ganhou do Fabrício essa daí, né? Maravilhosa. Então é o seguinte, você vai lá no nosso Instagram, tem um post do Corinthians que fala do desligamento aqui da médica do Corinthians e você vai colocar seu nome, sua cidade e dizer que você quer o presente da Capa. E aí a nossa produção vai escolher uma pessoa para ganhar esse super presente, tem que retirar essa semana aqui na Gazeta. Beleza? Fique atento ali às suas mensagens do Instagram, porque o nosso querido Passoli vai conversar com você. Tá bom? Então vamos ver, na sexta-feira a gente anuncia quem vai levar esse super presentaço da Capa, nossa parceira. E quero só avisar uma coisa, no domingo vai ter um conjunto da Capa, camisa e os shorts. É do Vasco? É do Vasco, né? Maravilhoso também, então se prepara que domingo eu vou dar de presente também pra vocês. Combinado? Bora ver. Deixa eu ver se já tem alguém aqui colocando mensagem no nosso post. Tinham 5 comentários. E agora estamos com... Ai, não atualizou ainda. Meu celular tá muito lento. Ó, já tem 15 agora, tá bom? Então vamos ver quem vai ganhar. Quero ver aumentar esse número, tá? O Corinthians venceu o clássico de ontem, deu um salto na classificação e afundou o Santos na zona de rebaixamento. Gente, dá uma olhada na reportagem do Silvestre. Enquanto Kleber Xavier, ainda sem Neymar e com o time na zona do rebaixamento, buscava a primeira vitória dele no comando do Peixe, Dorival Júnior, com o desfalque de Memphis Depay, queria a reabilitação, um salto na tabela e uma defesa mais confiável. Na ausência de Mateuzinho, machucado, Félix Torres atuou improvisado de lateral direito. Na criação, Coronado ganhou uma chance como titular no meio-campo. O Corinthians, com o apoio de 47 mil torcedores empurrando, tomou a iniciativa. Mas se encolheu. E quem teve a oportunidade clara de abrir o placar foi o Santos. Zé Ivaldo. E o Barreal.
esperou a sobra e finalizou. Para a sorte do Hugo Souza, a bola novamente foi para fora. Resposta corintiana. Igor Coronado obrigou o Brasão a se esticar todinho, arrancando aquele da galera. O Coringão até que meteu uma pressão nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 20 da etapa complementar, Martínez cruzou na medida para Yuri testar firme e sair para o abraço. O milagre do goleiro Brasão virou gol após a checagem do VAR. Comemoração dupla em Itaquera. Lei do ex, mais uma vez. Yuri Alberto, o artilheiro da Arena e do Coringão no século XXI. Aos 34, Martínez e Escobar se estranharam. Amarelo para os dois. O lateral do Santos já tinha cartão e chuveiro mais cedo para ele. Na sequência, Yuri Alberto não ampliou por um tris. Hugo Souza fez charminho e pose bonita para foto. No contra-ataque, Yuri não desperdiçou, cavadinha e rede. VAR em ação. Não valeu, falta na origem da jogada. Nos acréscimos da partida, olé para fechar o clássico. Com nova vitória do Timão em cima do Peixe, agora por 1-0. E provocação da Fiel, cantando que o Santos vai jogar a Série B. Nós começamos a ter volume de jogo e não só a posse pela posse. É a pior coisa que tem no futebol, você ter uma posse falsa de bola. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu na primeira etapa. No segundo, nós corrigimos, muito em função das características dos atletas, mudamos algumas coisas sim, Bidon passou a vir um pouquinho mais por dentro, nós começamos a pesar a última linha adversária e a partir daí começamos a criar um pouco mais. Ótimo! E aí, o que vocês acharam do jogo do Corinthians? O Corinthians, por enfrentar um time tão limitado como esse do Santos, até que sofreu muito para conseguir a vitória. O primeiro tempo, inclusive, se algum time tivesse que ganhar pelas oportunidades construídas, teria que ser o Santos. Graças ao Zé Ivaldo, que conseguiu perder um gol incrível, né? O Santos acabou não fazendo o seu gol. E aí no segundo tempo o Corinthians melhorou, conseguiu fazer um gol com o Yuri Alberto, quase fez um segundo, que foi anulado pela falta na origem do lance, lá do Félix Torres, mas no final das contas ganhou quem é melhor em relação a essas duas equipes. E o Santos precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado, se não quiser entrar para a história como o grande que foi rebaixado com maior antecedência na história dos pontos corridos, porque tá difícil de enxergar uma luz para esse time do Santos, né? E antes do jogo a gente já imaginava essa dificuldade do Santos por jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians, tanto é que teve algum integrante da nossa equipe que cravou o palpite desse jogo, inclusive, né, Michele? Quem foi? Ah, não sei, aí... Eu não sei se eu cravei. Quem foi, hein? Deve ser eu. É? Sempre sou eu. Não, mas não acho que não foi, não. Ah, foi você mesmo? Fui eu. Mas eu falei o quê? Não sei. 2-1. É. 2-1. 2 menos 1 é quanto? Ih, pronto. É 1-0. Praticamente ganhei também. Fala, Miller, desse jogo. Você acha que o Corinthians tinha que realmente ter tido um desempenho melhor? O Santos foi péssimo mesmo? Vai ser rebaixado? Olha, Michele, o primeiro tempo não foi legal, tecnicamente. Os dois times jogaram mal, apesar das duas chances que o Santos criou, como disse o Xará aí no primeiro tempo, mas o Corinthians teve, no segundo tempo, as melhores oportunidades e aproveitou. Tanto é que o Yuri Alberto fez 2 gols, o outro foi invalidado pelo VAR, mas para mim não houve falta, mas é falta do VAR brasileiro, infelizmente. Mas o Corinthians no segundo tempo mereceu a vitória, jogou mais que o Santos. O Santos não é de agora que vem nessa draga, nessa má fase, tecnicamente falando, não é em termos de resultado não, porque tecnicamente resultado é fruto da falta de futebol. Então o Santos
vem jogando muito mal, Michele, nesse Campeonato Brasileiro. E nós sabemos que sair lá de baixo é muito difícil, porque você tem que ganhar e torcer para uma combinação de resultados dos seus concorrentes, que estão em cima de você. Então, acredito que o Santos... já está na hora de... Na próxima janela, tem que contratar. Tem que contratar quem? Quem? Pode, necessidade e possibilidade. Então, eu acredito que o Santos... não tem esse dinheiro todo para contratar 7 jogadores do nível do time, do clube, né? Mas já tá lá naquela, não podia ter... Transferban. Já tá com... Não é transferban, já passou do tanto que podia ter contratado. O Salazar explicou aqui. Mas vai ter uma nova janela. Sim, exatamente. No meio do ano. Então, eu acredito, Michele, que a vitória do Corinthians foi justa. O Yuri Alberto tem uma fase excelente, jogou de novo um partidaço, tanto é que fez o gol da vitória. E o Santos... se não abrir pelo menos um olho, daqui a pouco, quando ele abrir os 2, já estará na Série B de novo. E só um detalhezinho, Michele, já que o vídeo está mostrando aí o Rafael Claus, eu não sei se é pela soberba, eu não sei se é pelo orgulho, pelo excesso de confiança, por ele confiar muito no seu taco. Ele foi muito mal ontem, ele atrapalhou o jogo. Na parte disciplinar. Na parte disciplinar, e ele prejudicou o Santos, mas de uma maneira muito grotesca ao expulsar o Escobar. Mas na verdade, Michele, ele deveria ter dado cartão sim pro Martínez. Só pro Martínez. Só pro Martínez. Ele que provocou tudo. Como ele colocou a lei da compensação, ele tinha esquecido que tinha dado cartão amarelo pro jogador do Santos. Aí foi obrigado a expulsar. Aí, naquela coisa de querer agradar ou desagradar, não desagradar um dos dois lados, aquela mania do acabou árbitro prejudicando dar um o cartão para cada lado, sabe? Quando tem uma discussão. E não precisava ter feito isso, e se tivesse dado cartão, era só pro Martínez. Martínez sim mereceu o cartão. Olha... Foi mal. A gente segue agora para o Parque São Jorge, onde está o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Chega mais com a repercussão da vitória do Coringão. Tudo bem, Michele? Beijão pra você. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Tô aqui na porta do Parque São Jorge, mostrar um pouquinho o ambiente aqui na frente da sede social do Corinthians. Segunda-feira que vem vai ter a votação do impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Segunda-feira é dia de manutenção no clube, então o associado não pode fazer muitas coisas, né? A lanchonete não tá aberta, a quadra e tal, mas segunda que vem é capaz do bicho pegar por aqui com essa votação pro impeachment ou não do Augusto Melo. Mas vamos falar de bola, Michele, porque o Corinthians ganhou do Santos, terceira vitória sobre o Santos nesse ano, ganhou no Campeonato Paulista na fase de grupos 2-1, 2 gols do Yuri Alberto. Ganhou na semifinal 2-1 com um dos 2 gols do Yuri Alberto. Ganhou ontem, tudo na Neoquímica, pelo Campeonato Brasileiro, gol do Yuri Alberto, o carrasco dos ex-clubes. Porque o Yuri é a materialização da lei do ex. Então ele já fez contra o Santos, que foi clube dele, 4 gols. Somando esses 3 jogos. Contra o Internacional, que ele também defendeu, ele meteu 3 num jogo só, na Neoquímica Arena agora, nesse início de Campeonato Brasileiro. Ele já soma 12 gols. É o artilheiro da Neoquímica Arena. Passou o Romero. O Yuri agora tem 44 gols na Neoquímica. O Romero ficou com 43. Disputa cabeça a cabeça. O Yuri é o artilheiro do Coringão no século. Tem 69 gols com a camisa do Corinthians. E o contrato do Yuri vai até dezembro de 2027. Tem ainda um longo período, mas sempre que aparece uma janela e estamos nos aproximando de uma nova janela agora no meio do ano, as sondagens chegam, as propostas também. E será que o Yuri pode dar uma balançada dessa vez? Ao que parece, ele quer continuar e reafirmou isso ontem na zona mista. Fala, Yuri. Cara, acho que é muito cedo para eu poder falar isso, né? Poder bater o martelo nisso. E tenho só 24 anos, né? Tipo, todos sabem que meu sonho é de um dia poder jogar na Europa. Desculpa, gente. De um dia poder jogar na Europa, mas é um momento que eu estou muito feliz aqui. Vão chegar coisas como eles falaram ali agora, vão chegar propostas e tal, porque, pô, fazendo números é natural que essas coisas comecem a aparecer, mas acho que eu, o presidente, o clube, a gente vai poder tomar a melhor decisão. E se eu tiver que ficar, eu vou ficar muito feliz também, porque eu estou vendo um dos melhores momentos da minha carreira. E poder alcançar essas grandes marcas, como grandes jogadores que já passaram por aqui. O Gabriel ficou quanto tempo no Flamengo para poder alcançar essas... eu estou no meu 3º ano aqui, então 3º ano e 4ª temporada, porque eu cheguei em julho de 22, então eu peguei meia temporada.
Novo, 24 anos. 24 anos, então acho que tem muita coisa para acontecer e se for isso aí também, eu vou ficar muito feliz de poder ficar marcado na história desse clube. O Yuri Alberto é um cara muito carismático dentro e fora de campo, independentemente de questão técnica, muitas vezes comete falhas, tem muito a aprimorar, mas ele é um cara nota 10, nota 1000, eu diria, Michele Janela. Tem contrato até dezembro de 2027 e o Corinthians tem metade do passe dele, 50% dos direitos econômicos. Já eu volto para falar de mais uma saída, não é da diretoria. Agora foi no departamento médico. O Recursos Humanos aqui do Corinthians, esse departamento, trabalha bastante. Até já. Bom, e sobre o Coringão, Alex Miller, Yuri Alberto, essa fase da equipe? O Yuri Alberto, primeiro que ele merece viver esse momento, porque... O que já passou essa criança. Depois de tudo que ele sofreu no Corinthians ano passado, é mesmo. A reviravolta que ele teve dentro do clube é digna de nota, ele merece muito respeito, ele merece muita consideração. E é um jogador, sim, acima da média na arte de fazer gols, atuando no futebol brasileiro atualmente. A nossa realidade de futebol hoje faz com que o Yuri Alberto tenha que ser observado de uma maneira especial. Agora, seleção brasileira, chegando o Ancelotti aí, eu não sei qual que seria a ideia do novo técnico em relação a um jogador do tipo do Yuri Alberto. Ele talvez tenha mais uma visão europeia, né, de ver jogadores lá fora. O João Pedro, por exemplo, já vinha sendo convocado. Eu preferiria o Yuri Alberto, mas eu estou já tentando pensar com a cabeça do Ancelotti, pensando com uma realidade de seleção brasileira, mas se for pelo que ele está fazendo com a camisa do Corinthians, pelo menos oportunidade de estar lá, sabe, de ter esse presente por tudo que ele vem fazendo dentro de campo com a camisa do Corinthians, eu acho que ele mereceria. E aí, Miller? Sim, o Yuri Alberto e Pedro do Flamengo. Os dois. Aliás, bem verdade que o Pedro já foi, né, com treinadores anteriores, Tite, né? As lesões que atrapalharam, né? Exatamente. Ele se lesionou, ficou um ano inteiro parado, né? Tá voltando agora. Mas Yuri Alberto, atualmente, é o melhor atacante do futebol brasileiro e merece uma chance na seleção brasileira, sim. Até porque esse nome citado pelo Xará é um jogador muito mediano. Yuri Alberto é muito mais jogador que ele. Se ele continuar assim, quando o jogador... Essa pegada. Quando fica nessa pegada, Michel, dificilmente ele cai de produção. Até porque o time do Corinthians está bem. E outra, o Igor Jesus do Botafogo, que estava sendo convocado ano passado. É. Hoje o Yuri Alberto não está jogando mais que o Igor Jesus? Por quê, né? Porque o Igor Jesus hoje não está no bom momento. Por apesar do Botafogo ter se reencontrado com as vitórias. Sim. Mas o Igor Jesus não está bem. Como o Yuri Alberto, poxa vida, ele é artilheiro do time. Ele merece mais do que o certeza. Igor Jesus hoje. Pelo menos hoje o merece. Mas Miller esses falou três que ele tem que ser convocado. esses três atacantes têm um nível muito bom. Muito bom. E ó, sabe quem tem um nível muito bom? Que faz aniversário hoje? É o meu querido Osvaldo, que cuida aqui do... Ó, o Osvaldo corintiano, tá no nosso telão aqui. Beleza. Feliz aniversário pro Osvaldo da cidade. Osvaldo, querido, parabéns, feliz aniversário. Obrigada, viu, pela sua energia, pelo seu carinho de todo dia. É muito bom chegar aqui no estúdio e ver o seu sorriso, viu? Ver a sua energia. Eu amo. Esse é fera. Esse é muito fera. E o vovô? Vamos pôr a foto da Clarinha aqui no ar? Sério? Cadê a Clara que nasceu ontem, vovô? Dá um zoom, bota a tela cheia, o vovô. Eles botaram. Ai, Alex, olha só que picutuxa, que linda. Clarinha. Filha da Maria Eduarda. Filha da Maria Eduarda, a terceira dela. Terceira dela e do quantos Gabriel. netos você já tem? Essa é a quinta, né? Quinta neta? Eu tenho 5 netos, são dois meninos e 3 meninas agora. É isso? Não, contrário, 3 meninos e 2 meninas. Que linda, Clara, que Deus abençoe com muita felicidade. O Miller tá até assim, arregalou os olhos, né, Miller? Não, as filhas dele têm o DNA do pai, né? E começou É o poder cedo. da multiplicação. Começou cedo. Meu mais velho mora fora do país, mora na Áustria, né? Tem 2 filhos, tem um casal. E ela mora aqui em São Paulo, a Maria Eduarda, é o terceiro filho dela, já tinha 2 meninos, né? E agora tem a Clarinha. Muito bom, isso aí, família linda, abençoada. Neymar não pôde entrar em campo ontem para ajudar o Santos a evitar a derrota no Clássico. Mas o atacante teve um outro evento em que se saiu bem, a Kings League, que teve o jogo decisivo no Allianz Parque. Fica de olho na reportagem do Salazar. Um público majoritariamente jovem,
acostumado com telas, lives, que aos poucos vai descobrindo a sensação de assistir de perto, ao vivo, seus ídolos e suas equipes. A primeira edição da Kings League no Brasil é um fenômeno nas redes sociais, nos canais de streaming e agora podemos dizer, no estádio de futebol. A grande final do torneio aconteceu nesse domingo e teve a presença de mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque. À primeira vista, as pessoas que veem a Kings League, na primeira vista, assim, eles acham que é um videogame, sabe? O preto e branco, assim, não entende muito, parece um negócio meio... Mas são pessoas jogando, são jogadores que vêm da várzea, jogadores profissionais, são celebridades. Porra, esse é futebol de Enzo e tal, isso é uma coisa que a galera ainda tá começando a assimilar, mas ainda tem muito preconceito. Números no ao vivo ali a gente tá acostumado, mas esse tanto de gente aqui presencialmente, cara, dá até um friozinho na barriga, ainda bem que meu time é lanterna do campeonato, então a pressão é toda dos caras. O evento durou mais de 5 horas. Teve competição do que essa turma chama de shootout. Teve também show do MC Ariel. E uma pausa especial para receber Neymar Júnior. Neymar esteve com o Santos antes do Clássico, participou da pré-eleição, mas assistiu do hotel a derrota do Peixe para o Corinthians. Ele não foi à Neoquímica Arena, mas veio ao Allianz Parque para acompanhar o time em que ele é o dono. A Fúria de Neymar foi finalista contra o Dendele Futebol Clube. Muito feliz. Expectativa mais que superada, ainda extrapolou ainda. E na torcida pra hoje da Dendele, rapaz. Vamos apavorar a Fúria porque eles merecem um perrequeiro. Eu sou o perrequeiro da Fúria, terror da Fúria. Nesse futebol diferente, novo, cheio de regras peculiares e dinamismo, a grande decisão terminou empatada em 5-5. Neymar, do lado de fora, viveu a final de maneira intensa, participativa, até desceu pro campo e no fim comemorou demais. No shootout, para desempatar, a Fúria venceu por 2-1 e ficou com o título. Neymar recebeu medalha das mãos de Kaká, presidente da Kings League no Brasil, e fez festa com seus amigos e companheiros, sem se preocupar com o que vão falar dele. Ele é bem livre para fazer o que ele quer. Não tem o que ele fazer, ele não pôde jogar hoje, ele não pôde, ele tá num final de uma recuperação, ele joga quinta-feira. Que adianta? Ele tá em casa, ele faz parte da Kings League, todo mundo sabe. Cara, eu sei que o torcedor precisa dele, o Brasil inteiro precisa dele, a seleção brasileira precisa dele, mas nesse momento não tem o que ele fazer pós-jogo. E ele tá no final de uma recuperação. Eu acho que ele sabe o que ele faz, ele sabe até onde ele pode fazer, mas não tem divisão nenhuma, ele é livre para fazer o que ele quer. Mês que vem tem Mundial na França. A Fúria com o título garantiu vaga. Mas nesse período, o torcedor santista espera mesmo é que Neymar esteja em campo, ajudando o Peixe e acompanhando a Kings League apenas pelas lives. Bom, Salazar, chega mais, Salazar. Vai falar agora sobre a situação do Neymar. Salazar, e o Miller também, eu queria saber se o Neymar tem previsão para ele voltar. E o Miller estava falando sobre o Santos contratar, né? Jogadores, pode contratar, estando naquela situação. Explica para o Miller e retoma, Salazar, que você falou semana passada, que você deu aquele furo de reportagem. Miller, boa noite aí para você, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O presidente Marcelo Teixeira, eu mesmo questionei ele no último jogo do Santos aqui no Allianz Parque e perguntei se ele pretendia contratar jogadores, mudar o elenco nessa janela de transferências, justamente porque a gente enxerga essa necessidade, apesar da situação financeira um pouco complicada do Santos. O que o presidente disse é que o Santos vai ter que ser criativo e deve abrir espaço no elenco para trazer outros. Muito provavelmente a gente vai ver jogadores saindo desse elenco na próxima janela e outros jogadores, de repente, chegando. Naquela questão de ser criativo no mercado, procurar jogadores que estão em fim de contrato, em que o Santos não precise depositar dinheiro
dinheiro para pagar alguma multa rescisória. O Santos está com 2 notificações da FIFA correndo o risco de sofrer o transfer ban, né, que impede o clube de inscrever novos jogadores, mas a tendência é que isso não aconteça antes da janela. O tempo entre o transfer ban e a janela, eles não devem bater, deve acontecer depois. Por isso, há uma expectativa sim do Santos fazer contratações, apesar daquela questão que nós levantamos aqui. O balanço do Santos mostrou que o Santos gastou mais do que podia diante da lei do Profut. E agora vai ter que tentar equilibrar essas contas até para o Marcelo conseguir segurar ali os ânimos dos conselheiros deliberativos. A gente estava falando aqui sobre essa situação do Santos. O Santos não vence uma partida de futebol há 6 jogos. São 3 partidas consecutivas sem marcar um único golzinho. O time é o vice-lanterna no Campeonato Brasileiro e na próxima quinta-feira joga contra o CRB uma decisão pela Copa do Brasil depois de empatar na Vila Belmiro. Essa decisão vai acontecer lá no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A situação é muito complicada, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, e tem as questões ainda de elenco. O Kleber Xavier tem jogadores aí chegando, jogadores saindo, e ele, inclusive, na coletiva de ontem, falou sobre o retorno do Neymar. Vamos ouvir. É um momento que a gente está perdendo e ganhando, né? Perde alguns jogadores, ganha outros, né? Hoje tivemos o Zé um pouco mais no jogo, utilizei o máximo ali que podia, o Barrial também que estava retornando, mas perdemos infelizmente o Soteldo, tem que avaliar bem para ver o tempo dessa perda, né? Acredito que amanhã o Neymar já esteja treinando com a gente, até quinta-feira a gente tem uma definição melhor sobre esse caso. Quinta é um jogo decisivo, é um segundo jogo do mata-mata, né, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. Essa possibilidade é alta, então podemos considerar essa possibilidade alta de retorno? Sim, a do Neymar não, a gente vai passo a passo, né? Amanhã deve estar com a gente, participar de uma parte do treinamento, com o grupo, né, direto com o grupo. Portanto, é isso. O próprio Chris Guedes, o amigo do Neymar, presidente do time dele na Kings League, disse ontem que ele vai para o jogo quinta-feira. A tendência é que ele fique no banco de reservas e entre no finalzinho, no segundo tempo, se houver necessidade, já que é um jogo decisivo. Mas essa é a grande esperança do Santos, que, como disse ali o Kleber, não vai ter o Soteldo, mas também não vai ter o Guilherme, também não vai ter o João Schmidt, o Pituca também apresentou um probleminha antes do clássico contra o Santos. É um time do Santos com problemas no departamento médico, com dificuldade de ter o Neymar em campo com frequência, e tem toda essa questão aí que foi levantada durante o final de semana por causa da ausência do Neymar na Neoquímica Arena e da presença dele no Allianz Parque. Tem um post que eu quero mostrar para vocês, pedir para o Fini colocar na tela, foi um post do Toguro, que participa ali da Kings League, e ele mostrou que no sábado, tá aí, a foto que o Toguro postou no Instagram, porque no sábado houve uma festa promovida pela Fúria, o time do Neymar. Então, na véspera do clássico, o Neymar participou dessa festa. No dia do clássico, o Neymar veio para São Paulo, ficou no hotel com o elenco do Santos, participou da pré-eleição, soube que ele enviou um vídeo aos jogadores também para eles assistirem no estádio, que ele se emocionou, que ele chorou com o time dele da Fúria, dizendo que queria ajudar o Santos, mas enfim, não foi para a Neoquímica Arena e depois foi para a final da Kings League à noite no Allianz Parque, sem nenhum receio. Foi lá, vibrou, curtiu com o time dele, não ficou preocupado com o que as pessoas iriam dizer sobre ele, ainda deu uma provocada. Dá uma olhada nesse outro post dele, em que ele registrou a foto do casaco que ele estava usando lá no Allianz Parque. Está escrito "Don't be dumb", não seja burro. Traduzindo aqui para o nosso bom e velho português. Aí uma provocaçãozinha do Neymar, será que é uma indireta? Será que é um recado para alguém? Porque ontem deu muito o que falar essas atitudes do Neymar fora de campo, em tese, entre aspas, curtindo a vida doidado, enquanto o santista está preocupado e com medo da Série B do Campeonato Brasileiro. Michele. Muito obrigada, Salazar. E aí, Miller e Alex Miller, toda essa situação do Santos, o Neymar? O Neymar, às vezes, passa a sensação, Xará, pelo menos para mim, de que ele, sei lá, a ideia de que ele está completamente... Novo visual. Completamente desordenado, assim, sabe? Acho que é muito compromisso, muitas coisas para fazer, muitos desafios, muitas falações de sonhos a serem realizados, mas pouca coisa sendo feita, sendo concretizada. Ao mesmo tempo que
que ele ganha milhões vestindo a camisa de um time de futebol que está na zona do rebaixamento e que ele tenta, não estou nem falando que ele não faz nada pelo Santos, mas que ele tenta, ele busca, às vezes está junto, às vezes não está, porque tem outros compromissos. Ele hoje é um cara do mundo, ele é um cara de negócios, ele é um cara que transcende o fato de ser apenas um grande jogador de futebol. Ele passa a imagem de que ele tem muita coisa e parece que às vezes não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo. E aí dá margem para aqueles que olham tudo isso e criticam, pegam no pé, e aí formam uma bola de neve, e a gente não sabe ao certo hoje quem é o Neymar, o que ele quer da vida na verdade, qual é a verdadeira face do Neymar, qual é a sua prioridade no momento. É verdade mesmo que o maior sonho dele é jogar mais essa Copa do Mundo? Ou é verdade mesmo que ele quer tornar a Kings League como a maior coisa da estratosfera? Então, assim, o Neymar tá perdidinho. A impressão que me passa é essa. Pode ser que não esteja, mas a sensação que ele passa para o público, na minha visão, é essa. Olha só, é bem verdade que o Neymar foi nesse evento, até porque ele tem um contrato, né? É um evento dos árabes. Né? Então, como ele tem um contrato, ele está machucado, então acredito que ele não tem obrigação de estar com o Santos, né? Enquanto está machucado. Agora, é claro que na quinta-feira a expectativa é que ele volte, né? E se ele voltar, com certeza, deve começar jogando, até porque o jogador quer jogar. E quanto mais rápido ele voltar a campo, mais rápido ele volta a readquirir a sua forma. O Palmeiras abriu vantagem na liderança do Brasileirão. Ontem o Verdão derrotou o Red Bull Bragantino fora de casa, manteve aquela boa fase na temporada. Tá na tela. 6 partidas de invencibilidade para um lado, 12 vitórias em 13 jogos para o outro. O duelo entre o líder do Brasileirão, Palmeiras, e o terceiro colocado no campeonato, Red Bull Bragantino, tinha todos os ingredientes para ser um jogaço em Bragança. E foi! Sem o Paulinho preservado e o Vitor Roque fora por causa da morte da avó dele, o Verdão viu o ex-volante palmeirense Gabriel acertar esse chutaço rasteiro e fazer 1-0 para o Bragantino. Eu acho que, de uma forma geral, a nossa equipe ela se portou como uma equipe que buscou impor e que disputou protagonismo. E é isso que a gente espera da equipe num jogo desse nível. Com a suspensão do professor Abel Ferreira, coube ao auxiliar João Martins o comando do Palmeiras em Bragança. E depois de uma série de 4 substituições feitas pelo João, no segundo tempo, os visitantes empataram a partida. O Murilo, titular na zaga ao lado do Gustavo Gomes, subiu mais alto do que todo mundo e deixou tudo igual, 1-1. A virada veio logo na sequência com o Maurício, um dos atletas que entrou justamente na segunda etapa. Batida de canhota no cantinho e 2-1 no placar. O terceiro até poderia ter saído com o próprio Maurício, mas o Cleiton fez uma defesaça e impediu mais um gol do camisa 18 no jogo. O banco também, quem entrou no segundo tempo, fez a diferença, isso foi muito importante. A gente viu de novo o Luiz voltar a jogar, o Thales voltar a jogar, que são garotos aí que no começo do ano nos ajudaram muito. Com esse resultado, aqui em Bragança Paulista, o Palmeiras segue líder isolado do Campeonato Brasileiro, agora com 22 pontos ganhos. Essa, aliás, foi a 6ª vitória seguida do Verdão. E olha só, o Palmeiras não perde há 20 jogos como visitante. Às vezes, quando não dá na qualidade, tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos, e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. Muito bem, vamos então conversar com o José Paes. Ele está chegando para trazer mais um pouquinho do líder do Brasileirão. Boa noite, Zé. O Verdão já se reapresentou depois da vitória de ontem?
Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Já se reapresentou sim hoje de manhã aqui na Academia de Futebol, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. E com novidades, viu? O Mikael já participou totalmente do treino hoje, sem restrições, participou do treino inteiro. Ele estava com uma entorse no tornozelo, né? Entorse que ele teve lá contra o Ceará no primeiro jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil. Treinou sem problemas, deve ficar à disposição do professor Abel Ferreira exatamente para o segundo confronto contra o Ceará, que acontece quinta-feira às 19h30 no Allianz Parque, bem pertinho aqui da Academia de Futebol. Outra novidade importante, Vitor Roque, que não esteve no jogo de ontem contra o Bragantino por causa do falecimento da avó dele, trabalhou também hoje aqui na Academia de Futebol e é outro que deve ficar à disposição de Abel Ferreira para esse confronto diante do Vozão, confronto decisivo. O Palmeiras super bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil venceu por 1-0 o primeiro jogo do Ceará, na Conmebol Libertadores também está super bem e tem confrontos importantes aí na sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, antes do Mundial de Clubes da FIFA que acontece agora no meio do ano. Pega o Flamengo no final de semana, tem o Ceará antes, depois o Sporting Cristal, jogo da Conmebol Libertadores e o Cruzeiro fora de casa lá no Mineirão antes de viajar para os Estados Unidos para o Mundial. E o Everton, bati um papo com ele ontem depois do jogo da vitória para cima do Red Bull Bragantino, ele falou exatamente sobre a importância de se enfrentar adversários difíceis antes de um torneio extremamente competitivo como vai ser esse Super Mundial da FIFA. Então diga lá, o Everton. Eu acho que realmente são adversários que vão nos ajudar muito nessa preparação também. Lógico que o nosso objetivo é aqui agora, é poder buscar a classificação quinta-feira diante de um adversário que está muito bem, né, dentro do campeonato, apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas nós não temos dúvida que vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que, né, dar o máximo, competir muito para buscar a classificação. Depois é o Flamengo, o Cruzeiro que está muito bem, então são adversários muito duros, muito difíceis. Libertadores, independente se já está classificado, mas a gente sabe que são sempre jogos competitivos. E acho que tudo isso também nos prepara para o que vem pela frente, né? Então é jogar cada jogo como uma decisão, como a gente vem fazendo, se preparar bem, porque acho que o Palmeiras vai competir, né? Que é o que sempre faz todo jogo, mas hoje focando sempre aqui no nosso objetivo presente, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Tá, então a palavra do Everton aqui no Gazeta Esportiva. Clima muito tranquilo aqui na Avenida Marquês de São Vicente. O Braguinha vai mostrar para vocês aí acompanhando comigo, ó. Tranquilo como o Palmeiras, né, Michele? Classificado na Conmebol Libertadores já com a melhor campanha da primeira fase. Tem 15 pontos ganhos, tem só mais um jogo para fazer. Enfim, o Palmeiras super bem agora com Abel Ferreira nessa temporada de 2025. E uma última informação, só para vocês que estão acompanhando aí o nosso programa, em relação ao Paulinho, né? O Paulinho vem seguindo aí um cronograma individualizado do Palmeiras, né? Um controle de carga, não atuou na partida de ontem, não atuou também contra o Bolívar, não ficou nem no banco de reservas em jogo válido aí pela Conmebol Libertadores. Deve ficar à disposição nessa partida diante do Ceará. Ele treinou aqui na Academia de Futebol normalmente nessa segunda-feira. O segundo Palmeiras, né, ele teve uma carga muito intensa no jogo contra o São Paulo lá na Arena Barueri, por isso então esse controle para que o Paulinho chegue 100% no Mundial de Clubes. Essa é a ideia do Palmeiras. Ele passou por uma cirurgia importante na canela, ele foi contratado no final do ano passado, mas não jogou nem o Campeonato Paulista esse ano pelo Palmeiras, por exemplo, para ficar a ponto de bala exatamente do Mundial de Clubes. Devolvo para vocês aí, Michele, beijo grande para todo mundo, tchau! Valeu, Zé, beijão para você. Fala, será... Bom, Verdão vai chegar com tudo nesse Mundial. A ideia é essa, tá, né? voando. E a projeção do Abel Ferreira era justamente essa, de construir um elenco tendo 2 jogadores capacitados para cada posição. E ele está conseguindo fazer isso. Talvez a única exceção seja a lateral esquerda, que eu não vejo o Vanderlan com o mesmo nível do que o Piquerez, muito pelo contrário. No mais, o Palmeiras entra um jogador, sai outro jogador e o Palmeiras não sente de muita diferença, não. Tanto é que, como disse o Zé Paz, foi a 6ª vitória consecutiva, a 9ª vitória consecutiva fora de casa. Como visitante, ele não perde há 20 jogos, com 17 vitórias e 3 empates. Então são números que nenhum time do mundo hoje tem. Você pega os principais times do planeta, não estão há 20 jogos sem perder fora de casa. O Palmeiras hoje vive um momento realmente muito importante. Líder disparado no Campeonato Brasileiro, líder disparado na Libertadores, vivendo um momento de confiança a menos de um mês de estrear no Mundial.
e que vai pegar um grupo nesse Mundial que tem totais condições de se classificar. Pega o Porto, que não é uma das maravilhas europeias hoje em dia, pega o Al Ahly do Egito, que é um time que dá para o Palmeiras vencer, e pega o Inter Miami do Messi, Suárez e companhia limitada, que somando todos lá tem 1 milhão de anos de idade. Então o Palmeiras tem totais condições de passar adiante, entrar no mata-mata do Mundial, talvez um dos seus melhores momentos dos últimos anos. Esse elenco do Abel é o melhor que ele já construiu desde que ele chegou. O Abel Ferreira tem quase 5 anos de Palmeiras e está montando hoje o elenco mais qualificado. Os frutos disso nós veremos nos próximos meses. E aí, Miller? É bem verdade que são realidades diferentes, né, Michele? O Campeonato Brasileiro, o campeonato aqui é uma coisa, né? Mundial totalmente diferente. Na fase de grupos, teoricamente, tem times mais fracos que o Palmeiras. No mata, quando chegar no mata, é totalmente diferente, né? Tem Atlético de Madrid, tem grandes Real Madrid, tem grandes times, né? Que tem mais qualidade, mais força que o Palmeiras. Então, eu espero, claro, todos nós esperamos que Palmeiras e Flamengo façam um grande Mundial, mas sabemos que os times europeus, esses citados, estão mais na frente. Mas essa pausa que vai ter, não pode prejudicar o Palmeiras no Brasileirão? Não, até porque o campeonato vai parar para todo mundo. Entendi. Então, você para para todo mundo volta para o Campeonato Brasileiro em igualdade de condição. Mas o Palmeiras vai continuar jogando, os outros não. O Palmeiras é bom. É bom. Continua de ritmo de jogo. Vai ter ritmo. Claro. Vai ficar cansado? Os outros vão ficar com 20 dias de férias. Jogador 20 anos de idade cansado. Ai, por isso que eu gosto do Miller. Sábado à noite foi de vitória do São Paulo no Morumbi contra o Grêmio. Ô, Grêmio. Contei já pra vocês, né? Aquele gaúcho, Alex. Falei já, né? Bom, enfim. Contou. Mas deve estar triste, né? Aquele gaúcho lá, que eu me apaixonei quando eu era mais nova. Bom, mais uma vez, o técnico Luiz Ubeldia apostou na base para conseguir os 3 pontinhos em casa. Vamos ver o que o treinador argentino explicou sobre os garotos depois da partida. Ahora estamos en un proceso un poquito más apurado porque están teniendo más minutos de lo que se imaginaban ellos también, ¿no? Entonces, van a tener que seguir aprendiendo de manera rápida, exponencial, para poder consolidarse como profesional. Hasta ahora, los jugadores de experiencia están dándole una buena base, un buen piso para que ellos puedan trabajar de la mejor manera y con confianza. Ahora ellos tienen que seguir así, con los pies sobre la tierra y saber que cuando acontece esto de que los marcadores ya lo tienen visto, saber cuándo desprenderse de la bola, cuándo ir a la disputa, cuándo no, van a ir aprendiendo con el correr de los juegos. E aí, Miller, o que você achou? Olha, Michele, falando dos garotos, tá certo, não tá certo? Olha, tirando a vitória que foi boa, 3 pontos dentro de casa, Michele, o Lucas Ferreira, que joga na direita, jogou mal, não gostei do seu jogo, né? Ele não foi um jogador incisivo, agressivo, tecnicamente não foi bem, né? Na parte de força, claro, ele é jovem, tá, vai correr bastante, tá, mas o São Paulo não fez uma grande partida, né? Principalmente os jovens. Agora, o que o Zubedia falou dos jovens é verdade, né? Os experientes têm que dar uma sustentação, confiança para eles. Quando entrar, jogar com confiança, jogar com leveza e mostrar todo o seu potencial. Mas eu acredito que o grande desfalque do São Paulo, Michele, é o Lucas, que deve voltar só depois do Mundial. Esse sim é um jogador diferente, que faz muita falta ao time. E no segundo semestre, você sabe muito bem que os mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil e a sequência do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai precisar da presença do Lucas. Certo, Alex? Certíssimo, e o São Paulo venceu o Grêmio e foi uma vitória importantíssima, mais importante do que parece, porque ele vinha com uma sequência de muitos empates, 6, e perdeu para o Palmeiras. Então ele já estava flertando com a zona do rebaixamento e o Grêmio saiu na frente. Foi um jogo de um confronto direto. Confronto direto. E quando o Grêmio fez esse gol aí, ó, que para mim o Rafael deu uma contribuída também, porque se posicionou mal e estava voltando de costas, o São Paulo tinha entrado na zona do rebaixamento porque o Vasco tinha ganho no Fortaleza. Então o São Paulo chegou a estar dentro da zona do rebaixamento nessa rodada. Mas depois virou o jogo e essa vitória
além de dar uma confiança, uma tranquilizada para o time do São Paulo, já levou o time lá para o meio da tabela do campeonato, né? Porque nesse começo, você vê como muda 3 pontos mudam muita coisa. Dá confiança e a força necessária para o São Paulo continuar nessa toada de não deixar mais passar por esses percalços de resultados ruins que vinha passando. Então, esse resultado, essa vitória, esse jogo, pode ter sido um marco para o São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Denise Campos de Toledo já chegou para o Jornal da Gazeta, que acontece na sequência, mas ela ainda está um pouco reticente em relação ao São Paulo. Ela ficou rouca no gol da virada. Ficou feliz demais. Daqui ela ficou feliz, mas ela assim, ó, tá assim, mais ou menos, tá? Você fez até assim, vamos ver. Cautela, né, gente? Cautela e canja de galinha é sempre muito bom. Vamos fazer um novo contato com o Alexandre Silvestre no Parque São Jorge? Silver, completa para nós, por favor, o noticiário do Timão. Noticiário de departamento médico. Memphis Depay, que está com uma lesão leve no ligamento do tornozelo, continua sendo desfalque, não jogou contra o Santos, não vinha jogando e não deve jogar quarta-feira. O próximo jogo do Timão é quarta-feira, Neoquímica Arena contra o Novo Horizontino, jogo da volta da Copa do Brasil, fase 3 de mata-mata. Corinthians ganhou fora 1-0, o empate é do Timão e o Memphis, pelo jeitão da coisa, continua de fora com o tornozelo baleado. É dúvida, inclusive, para sábado, diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Pelo menos foi o que deu a entender o Dorival Júnior na coletiva de imprensa ontem após a vitória sobre o Santos. Vamos ouvir o professor. Não tem questão cirúrgica, eu estou até me adiantando aqui ao departamento, mas não tem essa necessidade. O Memphis, ele teve uma torção muito forte de tornozelo, um inchaço grande, absurdo até. Talvez o tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por 1 ou 2 partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes. Portanto, se o Memphis continua no DM, o Garro saiu de fato hoje, iniciou a transição no gramado, trabalhando parcialmente com bola, já com os colegas, ainda precisa de um tempinho para readquirir ritmo de jogo, confiança no joelho, ele está com essa tendinite, tratando já, mas o último jogo do Garro foi a final do Campeonato Paulista, jogou no sacrifício na partida 2, na Neoquímica, que deu o título para o Corinthians do Campeonato Paulista 2025. E por falar em departamento médico, foi demitida hoje a chefona do departamento médico do Corinthians, a doutora Ana Carolina Ramos, estava no Corinthians trabalhando no DM do Timão desde 2018. Ano passado assumiu a chefia do departamento e foi desligada nesta segunda-feira. Beijo. Beijo, Alexandre Silvestre. Obrigada, viu? Fala, Alex. O Corinthians, quando você não tem problema para anunciar, eles arrumam um, né? Cada semana cai uma pessoa, cada semana, né? Cada dia acontece alguma coisa. Semana passada era o Dinei. Aí hoje foi a doutora. Cada semana vai acontecendo, uma pessoa vai sair. E aí a gente não sabe até onde isso vai, até onde isso vai atrapalhar o time dentro de campo, até onde essas coisas de fora... A médica desde 2018. São 7 anos de trabalho, né? Aí tem um problema com o Mateuzinho, enfim, aí internamente lá eles mandam embora e pronto. E anunciam mais uma crise. Isso não atrapalha o campo. Não. Né? Porque eu fiquei sabendo, tá? Não sei se é verdade. Eu fiquei sabendo, me falaram que ela não sabia ouvir, muito autoritária, quer dizer, teve divergência no departamento médico e aí... Com o jogador? Teria tido divergência? Com o departamento médico. Com os outros profissionais. Com os outros médicos? Com o departamento médico. O departamento, quem trabalha lá, não só médico, mas fisioterapeuta, enfim. Um passarinho me falou isso. Enfim. Mas é chato, né? Porque o Corinthians está nessa busca de retomar... Mas seria legal, ela vira público, né? E dar uma declaração. Por que ela saiu? Bom, pessoal, acabou o Gazeta Esportiva. Já? Foi bom demais, né? Só rápido, né? Valeu, Valeu, Alex valeu. Miller. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.